Fala pessoal, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao Aluno Ensina, nossa reta final para os vestibulares. Eu sou o Giovanni e hoje eu vou fazer aqui com vocês, pessoal, uma revisão de Física para o Enem, que eu vou estar abordando na nossa aula de hoje. Vou falar um pouco com vocês de Física 1 e de Física 3. Na parte de Física 1, eu vou estar falando com vocês da parte de energia, trabalho e potência. Na parte de Física 3, que aí vai ser um pouco mais demorada a nossa teoria, eu vou estar falando com vocês de ondulatória, que aí entra um pouco dos fenômenos e um pouco da parte de acústica. Não vou falar de ótica geométrica, eu vou falar da parte ondulatória. Então, se prepara aí e vem comigo para a nossa revisão. Vamos começar, pessoal, com a Física 1, né? Vamos só uma questão de ordem aí. Vamos estar falando de trabalho e energia. Primeiro eu vou estar fazendo uma breve revisão teórica com vocês, para a gente lembrar alguns conceitos, algumas equações. Depois eu vou resolver alguns exercícios. Se eu não me engano, são 3 exercícios nessa parte. E na parte de ondulatória, eu também vou fazer essa revisão teórica com vocês, rever conceitos, rever equações, e depois resolver exercícios. Se eu não me engano, a parte ondulatória tem 4 exercícios, bem conceituais. A maioria dos exercícios que vocês vão ver, pessoal, são conceituais. Não precisa a gente ficar fazendo contas muito complicadas. Quando tem, é uma aplicação simples de equação. Mas o mais importante para mim hoje é que vocês lembrem bem da parte conceitual. Então vamos começar. Vamos relembrar primeiro as definições de trabalho e energia? Vamos lá então. Quando que a gente fala em trabalho? Aqui nesse caso, a gente vai estar falando de trabalho relacionado com a aplicação de força e deslocamento. Ou seja, é quando um corpo está sofrendo um deslocamento, realizando um deslocamento, e tem uma força sendo aplicada sobre ele. O que essa força faz? Ela transfere ou ela retira a energia desse corpo. Ela faz com que ele ganhe, com que ele perca energia. Por isso que a unidade de trabalho é Joule, que é a mesma unidade de energia. E como que a gente calcula o trabalho? Bem simplesinho, ó. Trabalho não é força e deslocamento? Então, o nosso trabalho, representado ali por W, que é work, força vezes a distância vezes o cosseno θ. O que é esse θ? Vamos lembrar? Imagina um corpo se deslocando em linha reta, num plano, beleza? Você aplicou uma força para frente e ele está indo para frente. Como que a gente mede o ângulo θ? A gente pega a direção do deslocamento e a direção da força e vê o ângulo que elas estão formando. No nosso caso, ó, o corpo está indo para frente e a força aplicada também é para frente. O nosso ângulo é 0. Cosseno de 0 é 1. Nesse caso aí, vai ter o que nós chamamos de trabalho motor. Porque ó, a força está aplicada no mesmo sentido do deslocamento. Esse trabalho vai ser positivo. Eu estou te mostrando de duas formas porque ele é positivo. Ó, pensa comigo. Para frente, o cosseno é 1, porque o ângulo é 0. Opa, dá positivo aquela conta. Outro jeito de pensar, sem ficar preso na fórmula, é pensar que se o corpo está indo para frente e eu estou aplicando a força para frente, eu estou ajudando esse corpo. Ora, então é um trabalho positivo, eu estou fornecendo energia para ele. Outro exemplo é o trabalho resistente. Que aí no caso do trabalho resistente, o corpo está indo para frente, mas eu, por exemplo, estou segurando ele, querendo que ele pare. Então eu estou empurrando ele para trás. Ou seja, eu estou aplicando uma força no sentido contrário ao deslocamento. Eu estou atrapalhando o meu corpo. Se eu estou atrapalhando, eu vou tirar a energia dele. É negativo esse trabalho. Vamos olhar na fórmula? Um está para frente, o outro para trás, o ângulo é 180. Então, o cosseno é menos 1. E um último caso, imagina o seu
seu carro se deslocando numa estrada, tem uma força ali que está sempre sendo aplicada nele, a força-peso. Mas a força-peso, ela interfere no deslocamento do seu carro para frente ou para trás? Não. Então aí, ó, o trabalho vai ser zero. Vamos pensar pela equação por que é zero? Qual que é o cosseno de 90? Zero. Não tem trabalho se a força é perpendicular ao deslocamento. Quer um exemplo bem legal para você memorizar tudo isso que eu te falei agora? Pensa na força-peso. A força-peso é sempre vertical para baixo. Um corpo, eu vou jogar ele para cima, beleza? Joguei para cima. Que força que está agindo nele? O peso. O corpo, quando ele vai subindo, ele não vai parando até ele começar a cair, então ele está perdendo energia. Por que ele está perdendo energia? Porque o peso está tirando energia dele. O corpo está indo para cima e o peso está para baixo. Opa, um trabalho resistente. Agora pensa quando o corpo está caindo. Ele não cai cada vez mais rápido? Da onde está? Quem está transferindo essa energia para ele? A força-peso. Pensa, o corpo está indo para baixo e a força para baixo. Um trabalho motor. E o exemplo do carro também, ó. O peso não interfere na direção do deslocamento. Trabalho nulo. E, pessoal, esses exemplos essa forma que eu dei para vocês, a gente usa para calcular quando a força é constante. E se ela for variável? Não tem como calcular? Lógico que tem. Área do gráfico. Você já ouviu falar na cinemática para calcular ΔS, quando você tinha o gráfico V por T. Aqui você vai usar o gráfico para calcular o trabalho, o gráfico F por D. Quando a sua força varia em função do deslocamento, você monta o gráfico F por D e tira a área do gráfico. Um exemplo muito bom disso, que é o que a gente usa para a fórmula, é a energia elástica. Quando a gente deforma uma mola, o que vai acontecendo? Você lembra que a força elástica ela é K vezes X? Ou seja, é uma força que varia conforme o deslocamento. Então, o trabalho exercido em uma mola é um trabalho de força variável, porque a força elástica ela vai variando conforme a deformação da mola. Então, para calcular, a gente tem que montar o gráfico da força aplicada em função da deformação da mola e tirar a área desse gráfico para calcular a energia transferida. Então, está aí em casa que a gente usa o gráfico. Bom, falando de trabalho, vamos agora falar de movimento. E o que está relacionado com o movimento? A energia mecânica. Então, falou de corpo em movimento, você sabe que esse corpo vai ter energia mecânica. E o que eu quero falar para vocês? Os três, vamos dizer assim, as três componentes da energia mecânica. São elas: a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Primeira parcela mais famosa delas, energia cinética. Ela está relacionada com a velocidade do corpo. Como que a gente calcula? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, você viu que um problema de energia e o corpo tem uma velocidade? Opa, ele tem energia cinética. Essa energia o corpo não tem quando ele está parado. Então, um corpo parado não tem energia cinética. Por quê? A velocidade é zero. As outras duas energias são as energias potenciais. O corpo, mesmo parado, ele pode ter essas energias. Por quê, George? Vamos lá, vamos relembrar um pouco, vamos olhar um pouco a palavra potencial. O que quer dizer o potencial? O corpo ainda não está em movimento, mas ele tem um potencial para entrar em movimento. Vamos dizer assim, ele tem uma energia guardada com ele que permite que ele faça movimento. E tem duas formas dele ter essa energia guardada com ele. Uma é a potencial gravitacional, que depende de altura. Como que a gente faz? Pega uma bolinha, estica seu braço, põe ela em cima e solta. Quando você levantou a bolinha, você deu energia para ela. A hora que ela está parada lá em cima, é uma energia potencial. Potencial por quê? Ainda não é movimento, mas se você soltar, vai virar.
Potencial gravitacional, porque tem a ver com a altura, tem a ver com a gravidade. É a gravidade que vai fazer esse corpo descer. A outra forma de energia é a potencial elástica. Tem a ver com mola também. Imaginar um caso, isso é um pouco mais difícil de você fazer agora. Imagina que você tem uma mola e você vai pôr uma bolinha em cima dela para apertar ela. Enquanto você estiver segurando, a mola está comprimida ali, o corpo está parado, a bolinha está parada. Mas ela tem uma energia potencial, porque a hora que você tirar sua mão dali e parar de segurar, essa bolinha vai ser lançada para cima. Então, o que aconteceu ali? A hora que você deformou a mola, o corpo passou energia para ela. Enquanto ela está voltando ao normal dela, a hora que você soltou, ela está transferindo energia para o corpo. Então ali nós temos uma energia potencial elástica, que depende da deformação da mola. Kx² sobre 2. E, falando um pouco da energia mecânica também, nós temos o teorema da energia cinética. O que é? O trabalho realizado em um corpo, ele é a variação da energia cinética. Então, você quer calcular o trabalho, mas você não tem a força aplicada, por exemplo, o que você faz? Calcula a energia cinética num ponto, calcula a energia no outro. Lembra que eu te disse que trabalha da variação de energia? Viu ali quanto que a energia variou, vai ser o trabalho realizado pelo seu corpo. E falando agora sobre uma forma mais abrangente, sobre todas as formas de energia, um conceito que é muito importante que vocês se lembrem, não só na energia mecânica, mas para qualquer energia, é o conceito de potência. O que é potência? É a rapidez com a qual a energia é transformada. Bom, rapidez a gente sabe que tem a ver com velocidade, eu divido alguma coisa pelo tempo. Opa, se é rapidez com a qual transforma a energia, ΔE por ΔT. O próprio conceito de potência já traz a equação para a gente. A unidade disso no sistema internacional, Joule por segundo, batizado de Watt, em homenagem ao James Watt. O conceito de potência, pessoal, costuma cair muito, não só na parte mecânica, na parte térmica também. Ele te dá vários aparelhos, fala quanto que é a energia convertida e fala que foi tudo no mesmo tempo. Te pergunta qual que é o mais potente. Ora, se for tudo no mesmo tempo, para ver qual que é o mais potente, é só você ver qual que converteu mais energia. Então, é um conceito importante que você está lembrando, o conceito de potência. Quanto mais potente um sistema, quer dizer que mais rápido ele converte energia. No mesmo intervalo de tempo, ele vai converter uma quantidade maior de energia. Daí o conceito de potência. Vamos agora então resolver alguns exercícios. Como eu disse para vocês, exercícios bem conceituais, para a gente fixar esses conteúdos revisados aqui. Bom, vamos começar aqui. Ó. Carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Esses são aqueles famosos carrinhos de fricção. Você põe ele no chão, puxa ele, dando uma resinha, a hora que você solta, ele volta para frente. Tem um elastiquinho dentro dele. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. Eu já acabei explicando para vocês antes de ler. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho, descrito, também é verificado em... Então vamos pensar. A gente puxa o carrinho para trás e a gente deforma uma mola. Opa! Mola deformada a gente sabe o que é. Energia potencial elástica. Quando a gente solta o carrinho, ele começa a se movimentar e vai indo cada vez mais rápido. Então, toda essa energia potencial elástica virou energia cinética. Então, qual é a conversão que a gente está procurando? Energia potencial elástica em energia cinética. Vamos ver onde ocorre. Dínamo. Não ocorre no dínamo. O dínamo também tem energia cinética, mas ela não vem a partir de uma energia potencial elástica. Freio de automóvel. O que o freio faz, pessoal? Se o automóvel está vindo, o freio trava a roda e aí o automóvel vai perdendo energia cinética porque ele vai transferindo essa energia para o asfalto na forma de atrito.
tem nada a ver com o que a gente quer. Motor a combustão, também não. A energia é a explosão do combustível, energia térmica convertida na energia cinética, nada a ver com o que a gente procura. Na usina hidrelétrica, tem uma potencial virando cinética, mas não é o que a gente quer ainda. Por quê? Na hidrelétrica, a água está numa certa altura. Quando ela cai, ela tem uma energia potencial gravitacional. E ela atinge as pás de uma turbina. Então, a energia potencial gravitacional vira energia cinética no usina hidrelétrica. Então, também não é o que a gente quer. A alternativa E é a certa, né? Porque é a que sobrou, mas vamos ver também que ela realmente está certa. Ó, um estilingue. O que você faz no estilingue? Espero que você não tenha sido uma criança levada que matava pombinhos com estilingue. Mas o que você faz? Você coloca, por exemplo, uma pedra e puxa a corda do estilingue para trás. Quando você puxa a corda, a borrachinha ali no caso, o elástico, você está deformando um elástico, energia potencial elástica. A hora que você soltou, a pedrinha sai voando, energia cinética, exatamente o que a gente procurava. Então, aí a nossa resposta é o estilingue, alternativa E. Então, primeiro exercício finalizado. Exercício 2. Um automóvel em movimento uniforme anda por uma estrada plana quando começa a descer uma ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante. Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro? Bom, vamos pensar. Tá no topo do morro, beleza? Depois vai começar a descer a ladeira. Se eu estou no topo de algum lugar, eu estou a uma certa altura em relação ao chão. Então eu tenho lá em cima uma energia potencial. Quando eu começo a descer, a minha altura vai diminuindo. Então a energia potencial que eu tinha foi diminuindo. Opa, já cravamos aí, ó. A energia potencial gravitacional ela diminui. Beleza? Então vamos ver quais alternativas que falam isso, ó. Vamos ver. Aqui, ó, fala que o gravitacional diminui. Aqui fala que mantém constante, já esquece. Nenhuma das outras fala dela, né? Vamos ver se tem mais algum. Energia cinética, o que acontece? Está escrito aqui, ó, que o motorista mantém o carro com velocidade constante. Opa, então a cinética se mantém constante. Vamos ver alguma que fala isso? Ó, cinética aumenta, esquece. Mantém constante. Opa, beleza? Isso aqui também fala que mantém constante, fala que a gravitacional diminui, hein? Tô achando que é essa aqui. E a energia mecânica, acontece o quê? Lembra o que é a energia mecânica? Que é a soma da cinética com as potenciais. Num ponto lá em cima eu tenho cinética e potencial. No ponto mais baixo, minha potencial diminuiu, minha cinética se manteve constante. Olha, uma delas diminuiu e a outra não aumentou, se manteve constante, a minha mecânica diminuiu. Então é a alternativa D. Idiota. Agora, só uma conversa que eu quero ter com vocês. O que está fazendo a minha energia mecânica diminuir? Não tem nada escrito. Bom, pessoal, está implícito aqui, né? Pega o seu carro e solta numa ladeira. Solta qualquer objeto numa ladeira. Ele não vai descendo cada vez mais rápido, acelerando? Mas aqui o motorista está mantendo o carro com velocidade constante. Por quê? Está com o pé no freio. Então, a hora que o motorista desce segurando o carro no freio, está tendo um atrito ali do veículo com o solo. E é esse atrito que está fazendo com que o carro perca energia mecânica. A energia mecânica do carro está sendo transferida para o asfalto por causa do atrito gerado ali pelo motorista estar com o pé no freio. Por isso que ele faz o carro descer com velocidade constante. Ele impede o carro de acelerar. Então aqui, ó, já discutimos o exercício, já chegamos na resposta, mas aqui uma breve explicação da resposta.
A altura diminui, o potencial diminui. Velocidade constante, cinética constante. Como a potencial diminui e a cinética fica constante, a energia mecânica diminui. Alternativa D, de Dorival. Vamos agora para o último exercício de mecânica. Uma das modalidades presentes na Olimpíada é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Desprezando as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, toda vez que falou esse exercício, pessoal, desprezando força dissipativa, eu quero que você traduza como energia mecânica constante. Qualquer vestibular, qualquer exercício, está escrito isso, você vai traduzir. Energia mecânica constante. Então, desprezando as forças dissipativas, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que... Bom, vamos pensar. Se eu quero conservar o máximo de energia, eu tenho que ter o máximo de energia. Onde que o atleta vai conseguir essa energia? Correndo. Beleza? Então, nessa etapa 1, que é quando o atleta corre com a vara, ele vai ter que vir correndo o mais rápido possível. Para quê? Para que a hora que ele colocar a vara no chão para começar a pular, ele tenha o máximo de energia cinética possível, que é toda a energia mecânica dele. Aí ele vai deformar a vara, que é meio que uma borracha, o material dela ali é deformável. Vai ter uma energia potencial ali, elástica, que é o que vai fornecer altura para o salto, vai fornecer energia para o salto dele. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos analisar as alternativas e ver a nossa resposta. Então aqui, pessoal, como eu comentei com vocês, a energia cinética da etapa 1 vai ser toda convertida em energia potencial no ponto mais alto dele, que é quando o bastão ou a vara está totalmente esticado e o atleta está praticamente parado no ar. Então ali ele só tem energia potencial que veio lá de toda a energia cinética que ele tinha, e é a alternativa C. E aqui um breve comentário: esse sistema não é conservativo. Só um comentário, tá, pessoal? Ignora para resolver o exercício. Por quê? Vamos dizer assim, surge uma energia nesse exercício. Obviamente não surge, é uma transformação que ocorre. Por quê? Na hora que o atleta vai saltar, ele precisa de energia. Ele aumenta a energia do sistema. A partir da energia proveniente do próprio corpo dele, para dar o salto ali, ele, vamos dizer assim, ele ganha energia mecânica. Então, por isso que não é um sistema conservativo. Então, além de ter velocidade, é importante também o atleta conseguir pôr força na hora de fazer o salto ali, para que ele consiga aumentar a energia mecânica dele e saltar o mais alto possível. Então, isso é um exercício bacana, né? Requer velocidade e força do atleta na hora de fazer o salto. Então, pessoal, finalizada a parte de energia. O que eu espero que tenha ficado bem claro para vocês? Trabalho está relacionado com a variação de energia. Se for a força constante, FD cosseno θ. Se for variável, monta o gráfico. E energia mecânica. Opa, o que eu quero que você lembre? Energia mecânica ela tem 3 partes: energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Tem velocidade? Tem energia cinética. Está mais alto que o solo, está em cima do morro, montanha-russa lá no ponto mais alto, tem energia potencial gravitacional. Ah, tem uma mola e ela está esticada ou comprimida, opa, vai ter energia potencial elástica ali. E se for um sistema conservativo, a soma das 3 energias vai ser constante. Lembrando, é a soma, não os valores, porque uma vai se transformando na outra. Então, está finalizada aí a nossa parte de Física 1, que foi a parte de energia. E agora vamos para a parte de
Física 3 com a ondulatória. Como eu disse com vocês, pessoal, não vai dar para a gente abordar toda a ondulatória, né? Porque dentro da ondulatória é um conceito, é uma parte bem extensa. Então, assim, eu vou pincelar com vocês alguns conceitos, alguns fenômenos, vou comentar um pouco da parte de acústica, principalmente os exercícios. E vocês vão ver também, pessoal, que na ondulatória é bem conceitual também. Equação, bem pouco a gente vai ter que aplicar. Se eu não me engano, é um exercício só de equação, que é a equação fundamental da ondulatória, que eu espero que você não tenha esquecido. Então, vamos começar na ondulatória? Divisão lá das primeiras aulas de ondulatória. Ó, a gente começa aqui com o conceito de onda. O que é uma onda? Nada mais é que uma perturbação que se propaga em um meio transportando energia sem transportar matéria. Posso dar um exemplo para você entender por que não transporta energia? Se tranca num quarto e grita. O som vai atravessar a parede, vai atravessar a porta e alguém fora do quarto vai te ouvir. Está transportando energia sonora. Responde para mim, na hora que o som atravessou a porta voou na direção de quem viu? Não. Então, qualquer onda só transporta energia sem transportar matéria. E eu já falei de som. O som é um tipo de onda. É o que a gente chama de onda mecânica. É uma onda que não se propaga no vácuo. Então, pessoal, sabe aqueles filmes que tá no espaço e você ouve o som da nave? Está errado. O som não se propaga no vácuo. O som é uma onda que precisa de um meio para se propagar. E o outro tipo é a onda eletromagnética, mais famosa de todas, luz. Não precisa de um meio material para se propagar. Prestou atenção na palavrinha? Não precisa. Não quer dizer que não se propaga. Se a luz não se propagasse em meio material, a gente não ia ver nada aqui dentro da Terra. Então, a luz, ela se propaga em qualquer meio. Porque ela não precisa de meio material. Então, no vácuo ela se propaga, na água ela se propaga. O que vai mudar é a velocidade de propagação dela nos meios. Estou dando spoiler. Então, e também a gente classifica as ondas de acordo com a propagação e a vibração delas. Os dois clássicos, com as classificações mais famosas, as ondas transversais, que é quando a onda ela vibra na direção perpendicular à propagação. E a outra é a onda longitudinal, que é quando ela se propaga na direção paralela à vibração. Para você entender isso, eu confesso para vocês, na época em que eu prestava vestibular também, eu entendi com essa figura que eu estou passando para vocês. Pensa numa mola, que é o primeiro caso aqui. Vai ser a onda longitudinal. Por quê? Como que a onda se propaga, tanto nessa figura quanto nessa? Para frente. Beleza? Como que a mola vibra? Para frente e para trás, para frente e para trás. Está na mesma direção. Paralela, onda longitudinal. E a corda? Bom, aqui a gente já sabe, a onda vai para frente. Depois ela reflete aqui e vem para trás. Como que a onda vibra? A corda vibra? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Opa, são duas direções perpendiculares. Então, aqui é uma onda longitudinal e aqui é uma onda transversal. E tem as ondas mistas, que é a famosa onda circular. Sabe quando cai uma pedra num lago e a onda sai se propagando, formando aqueles círculos concêntricos? Depende de onde chegou, vai formando círculos concêntricos. Ali é a onda se propagando. Ela se propaga em todas as direções, formando aqueles círculos. E falando em propagação, vem aqui a equação fundamental da ondulatória. Vale para qualquer onda. V igual a lambda F. Velocidade de propagação de uma onda é igual a comprimento de onda vezes a frequência.
Essa equação aí você não pode esquecer. E lembrar também que depende do meio e velocidade da onda. A luz se propaga mais rápido no vácuo do que no ar, por exemplo. Muda muito pouco. O som, por exemplo, se propaga mais rápido nos sólidos do que no ar. Então aí é que a gente vai vendo como que a velocidade da onda depende do meio. Então vamos ver agora alguns fenômenos ondulatórios. Os três mais famosos: difração, interferência e refração. Refração, lembra que a gente estuda não só aqui, né? A gente estuda também na parte de ótica e geométrica. Então, apesar de ser a última slide, eu vou começar de cima para baixo. Eu vou falar primeiro da refração. O que é a refração? É quando uma onda muda de meio. Ah, mudou de meio, refrata. Por quê? Porque acontece? Muda a direção de propagação e também muda a velocidade e o comprimento de onda. O que não muda quando a onda muda de meio? A frequência. Por que a frequência não muda quando uma onda muda de meio? Porque a frequência não é influenciada pelo meio. A frequência de uma onda é função de quem emite ela. Então, se eu emito uma luz aqui e ela passa por 30 meios diferentes, o que vai definir a frequência da minha onda é aqui onde eu estou emitindo, é a minha fonte. Se a fonte não muda, a onda pode passar por quantos meios forem, a frequência não muda. O que vai acontecer? Nessas mudanças de meio, ela vai refratar e nós vamos ter uma mudança de velocidade e lambda sendo diretamente proporcionais. Porque V igual a lambda F. F é uma constante, F é igual a V sobre lambda. Grandezas diretamente proporcionais. O segundo fenômeno é a interferência. O que acontece? É a superposição de ondas de mesma frequência. Aqui está duas palavras que são sinônimos: interferência e superposição. A gente chama, por questão histórica, de interferência, mas eu gosto mais do conceito de superposição. Por quê? Interferência dá a impressão que um atrapalha o outro, né? Mas não é isso que acontece. O que acontece com superposição de ondas, que no momento em que elas, vamos dizer assim, se chocam, elas se encontram, vai acontecer alguma soma ali das amplitudes, e depois que passou esse instante vamos dizer, do encontro, as duas continuam o seu caminho como se isso nunca tivesse acontecido. Então uma não interfere na outra. Vamos dar um exemplo aqui, dessas duas ondas vindo numa corda. Bom, tem a mesma frequência, está vindo uma para a direita e outra para a esquerda. Elas estão vindo, vai acontecer a interferência aqui, juntou aqui as duas amplitudes e seguiu cada um o seu caminho. Então tem uma superposição. E a gente classifica a nossa interferência de acordo com o que ocorre. Vamos pensar aqui. Nesse caso aqui, a gente chama de interferência construtiva. O que acontece? É quando as ondas estão em concordância de fase. Quer dizer que o ponto de uma está, por exemplo, no topo da crista, o outro também. Depois eles vão começar a descer, certo? Então, vamos dizer assim, os dois pontos estão fazendo a mesma coisa. A onda está em, a gente chama de concordância de fase. Exemplo clássico disso é quando as duas estão na crista ou as duas estão no vale. E aí vai acontecer o que a gente chama de interferência construtiva. Vai ser a soma das amplitudes. Aqui, por exemplo, se as duas estivessem no vale, essa interferência aqui você teria visto para baixo. E uma interferência destrutiva é quando elas não estão em concordância de fase, elas estão em oposição. Um exemplo clássico é a crista e o vale. Por que a gente chama de interferência destrutiva? Vamos supor aqui, que tem a mesma amplitude. Só que uma está no vale e outra na crista. Uma amplitude é mais A e a outra é menos A. A hora que você cruzar, dá zero. É como se formasse uma onda menor ali naquele ponto de interferência. Outra coisa que a gente estuda também, que é interferência, são as ondas estacionárias.
Um exemplo clássico de onda estacionária é corda de instrumento. O que acontece? Você perturba a corda do instrumento em qualquer ponto e essa corda está presa nas extremidades. Então a onda vai se propagar para as extremidades, na hora que chegar lá ela reflete. Reflexão de onda, bate e volta com a mesma frequência. Em algum ponto elas vão se encontrar. Dependendo da frequência, você vai ter alguns pontos ali, que você vai chamar de nós. O que acontece nos nós? São pontos da sua onda onde está acontecendo interferência destrutiva. É como se a corda não vibrasse naquele ponto. E se você conseguir ter mais de um nó numa corda, entre dois nós vai estar tendo interferência construtiva. Isso vai ter o que a gente chama de ventre. E o último fenômeno é a difração, que é quando a luz contorna um obstáculo ou uma fenda. Aqui um exemplo clássico é a luz passando por uma fenda. Perdão, luz não, só qualquer onda está vindo. Ela vem aqui, se propagando desse jeito, passa por essa fenda e muda o jeito de propagação dela. Então, é a difração. Ela poderia ter, aqui foi passando pela fenda, outro jeito poderia ser contornando o obstáculo. Então, daí os três eventos que eu queria que vocês, os três fenômenos que eu queria que vocês lembrassem. Eu citei também a reflexão, mas a reflexão é óbvia. Vamos falar assim no jeito mais informal. Bate e volta com a mesma frequência. A reflexão é muito importante, pessoal, não nessa parte, mas na parte lá da ótica geométrica, na parte de espelhos. Lá é muito importante a reflexão. E uma última parte, ondas periódicas. Na onda periódica, o que acontece? O próprio nome já diz, periódica. É uma onda que se repete no mesmo intervalo de tempo. Então vamos pegar aqui essa nossa ondinha, o que ela está fazendo? Ela está oscilando. Vamos pegar aqui, ó, como que ela começa? Esse ponto aqui começa subindo. Então, o que vai acontecer? O próximo ponto onde essa onda começar a subir, ó, sair daqui do nosso eixo e começa a subir, vai ser o ponto, vamos dizer assim, onde a onda acaba. Então ela veio aqui, vamos achar o próximo ponto, é esse aqui. A distância entre esses dois pontos, que também aqui é o mesmo caso, é o que a gente chama de comprimento de onda. Toda onda tem seu comprimento, e no caso da onda periódica a gente vê assim. O tempo que a onda demora para percorrer esse comprimento de onda, a gente chama de período. E o período é o inverso da frequência. Olha que interessante. Aqui que eu vou te mostrar de onde vem essa equação. O período não é o inverso da frequência? Então, frequência é o inverso do período. F igual a 1 sobre t. Como que você calcula a velocidade? Vamos calcular a velocidade da onda? Ela é constante, beleza? Mas vamos fazer para um período. Quanto que é o meu deslocamento? Lambda. Meu tempo, período. Lambda sobre t. Ué, é lambda vezes 1 sobre t? 1 sobre t é f. Você lembrava disso? Que é daqui que vem a equação fundamental? E outra parte de ondas periódicas é a amplitude. Está relacionado com esse tamanho aqui da onda. A gente vai falar um pouco disso lá no exercício que fala sobre o som. Ah, outra coisa. Pulsos. O que é um pulso? É uma perturbação que eu aplico aqui no caso numa corda, mas é só uma perturbação. Eu não fico, por exemplo, chacoalhando a corda. Eu dou uma chacoalhada e deixo o pulso se propagar. Se do meu outro lado da corda eu tiver uma extremidade fixa, o pulso inverte. O que vai acontecer? Ele vai refletir e vai voltar na minha direção. Se for uma extremidade livre do outro lado, ou seja, não está fixo, a corda está solta, o pulso não inverte. Ele chega no fim da corda e vai embora. Bom, e quando você tem um pulso propagando uma corda, dá para calcular a velocidade dele. Como? Raiz de t sobre mi. O que é o t? É o que está prendendo a corda nas extremidades. É a força de tração. E o mi é a densidade linear. É a massa da corda dividido pelo
comprimento dela. Essa equação é muito utilizada em instrumentos. Falou de instrumento de corda? As duas cordas estão presas nas extremidades por uma tração e tem uma densidade linear. Em exercício de corda, de instrumentos, costumam utilizar essa equação. Então, parte teórica eu finalizei com vocês. Vamos agora para 4 exercícios, que são também bem conceituais. Tem um só de ponta, mas vocês vão ver que é simples. Ó. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. O que é então, pessoal? Já viu aquela galera que ouve uma música, não abre cifra e consegue saber o que está sendo tocado? Essa pessoa precisa ali ter um nível avançado de música, precisa conhecer bem o instrumento. Essa pessoa tem muito conhecimento, muita prática. E tem algumas pessoas, pessoal, que vão além. Elas têm um ouvido absoluto. A pessoa consegue ouvir um dó maior solto. Você faz um dó maior, ela fala para você, isso é um dó maior. É possível atingir esse nível, requer bastante estudo. Algumas pessoas treinam para ter o ouvido absoluto. É uma coisa que eu acho fantástica. Eu falo até que é um dom para algumas pessoas, mas é possível treinar muito o seu ouvido e chegar ao ouvido absoluto. Bom, mas vamos ao que interessa. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas, que permite essa distinção entre as notas, é a... Não sei se você lembra, mas na aula de acústica, a gente fala qual que é a propriedade que diferencia uma nota musical da outra. Lembra qual é? Você vai ter só que lembrar isso. Eu não tem nem explicação. Alternativa A. Frequência. É a frequência que permite distinguir uma nota musical da outra. Uma outra característica da época que você lembra também, eu faço um dó maior, no meu violão e alguém faz no piano. Você vai ouvir de um jeito diferente. Você vai saber qual que veio do violão e qual que veio do piano. Como? Você lembra disso? Qual característica é essa da onda sonora? O timbre. O timbre é o que permite identificar qual que é a fonte de uma onda sonora. A frequência te permite identificar, vamos dizer assim, qual que é a nota musical. O dó de um violão, o dó de um violino, o dó de uma guitarra, o dó de uma flauta, de um piano tem a mesma frequência. O que muda é o timbre. Eu disse que só tinha um de contra? Vamos para ele então. Ó. Bem interessante também. Quem nunca fez isso numa arquibancada, numa torcida, vamos lá. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocar lateralmente, ficam em pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Então, o que é, pessoal? É você levantar e sentar. E vai todo mundo fazendo isso de maneira sincronizada, de forma que parece que tem uma onda se propagando por todo o estádio. É uma coisa muito bonita, pessoal, quando está muito sincronizado. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hz é um valor de... Lembra que eu te disse que só tinha um exercício de fórmula e que era só aplicar V igual a lambda F? Você não está vendo aí, mas ele te deu as duas informações que você precisa. A velocidade está aqui. Opa, 45 por hora. A gente vai dividir por 3,6 e chegar em metros por segundo. E ele te deu
comprimento de onda. Lembra que eu te disse que o comprimento é quando o período, né, que você percorre um comprimento? Opa, então ele fala que um período tem 16 pessoas. Então 16 pessoas é o comprimento. E elas estão separadas por 80 centímetros. Um erro que você tem que tomar cuidado. Não são 16 pessoas? Ah, vou fazer 16 por 0,8. 0,8 metros. Errou. Por quê? A pessoa 1, ela é a origem. Então você vai ter 15 espaços. Você não vai ter 16. Você vai ter 15 vezes 0,8, que vai ser o tamanho, o comprimento da sua onda. Vamos ver tudo isso aqui na nossa resolução escrita? Tá aqui, ó. A distância entre duas pessoas é 80 centímetros. Tem 16 pessoas, 15 espaços. Então o tamanho da onda é 12 metros. Da equação fundamental, V igual a lambda F. Lembra que eu disse? Divide por 3,6 para chegar em metros por segundo. Lambda aqui, frequência, vamos chegar em 1,04 Hz. Alternativa C. Não tem essa alternativa no exercício, mas lembra que ele pede a mais próxima? É 1. O valor mais próximo de 1,04 é 1. Então, viu o que eu te disse? Bem simples o exercício. O que você poderia se complicar é na hora de interpretar ali, você achar que como tem 16 pessoas, teria 16 espaços, mas na verdade tem 15 espaços. Cuidado com isso, interpretação. Faz o desenho ali, desenha 15 pontos na sua folha, perdão, 16 pontos, você vai ver que são 15 espaços. Então, alternativa C. Próximo exercício. Também um exercício conceitual, lá da parte de acústica. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara dos Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? Bom, decibéis. A gente está falando ali de uma característica do som, que é a intensidade sonora. Mas, jovem, não tem intensidade na resposta. Por quê? Intensidade a intensidade, a gente está falando do som, do barulho. Mas agora a gente está perguntando qual a característica da onda. Então, o que vocês vão ter que lembrar nesse exercício? Do que a intensidade sonora depende. E a intensidade sonora depende única e exclusivamente da amplitude da onda sonora. Alternativa B. Frequência não interfere no nível sonoro. Altura da onda não interfere. Velocidade também. E timbre também não. O que interfere na intensidade sonora é a amplitude de uma onda. Alternativa B. E agora um último exercício. Esse aqui eu acho interessante a gente pensar um pouquinho. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito é... Você poderia inicialmente pensar, poxa, está chegando um monte de onda, né? É interferência. Não. Porque o que está acontecendo aqui? Está chegando ali onda no meu receptor. Ele está absorvendo energia e vai fazer o meu receptor vibrar. Você lembra qual que é o evento? Que é quando um corpo, a onda atinge ele, e se ela atinge numa determinada frequência, esse corpo começa a oscilar, a vibrar ali.
esse corpo entra em ressonância. Alternativa E. O que é que está acontecendo? Para que eu tenha máxima absorção de energia, o circuito vai vibrar na mesma frequência das ondas. E aí é a ressonância. É quando um objeto ele está sendo atingido por uma onda e ele está vibrando, está oscilando na mesma frequência dessa onda. É o que a gente chama de ressonância. Procura um caso de ressonância bem interessante e famoso, interessante assim, na parte de estudo, né, não da parte da tragédia. Foi uma ponte que ela entrou em ressonância, pessoal. A ponte caiu por causa do vento. O vento bateu e derrubou. Não, o vento bateu e a ponte chacoalhou como se fosse uma onda. Era ali uma onda de energia se propagando nela. E ela chacoalhou até que ela não aguentou e a estrutura ruiu. Então foi ali o fenômeno da ressonância. É quando um corpo vibra na mesma frequência. É uma frequência certa, que a gente chama de frequência natural, de uma onda que está chegando nele. Então, pessoal, finalizada a nossa revisãozinha aí de um pouco de Física 1, um pouco de Física 3. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenha dado para lembrar aí a parte conceitual. Viu que é importante ter bastante conceito, né, na parte de energia e na parte de ondas. Caso tenha sobrado alguma dúvida, reveja as nossas aulas, reveja as listas. Vai estar disponível para vocês o PDF desses slides. Você vê que é bem resumido, né, pessoal? É bem para lembrar mesmo e fazer os exercícios ali com o conteúdo já fixado. Se tiver alguma dúvida, reveja as aulas, refaça as listas. Caso não tenha dúvida, só vai com essa aula para refrescar o conteúdo. Boa prova. Estudou? O que você tinha que estudar já está estudado. Então, descanse agora. O Enem é uma prova cansativa. Apesar de agora serem 2 finais de semana, ainda são 2 dias de prova. São provas longas, 90 questões. Então esteja descansado. Você está mais do que preparado para a prova. Muito boa sorte. Desejo sucesso total e um grande abraço.